Hoje eu trago para vocês os trechos mais marcantes da entrevista da Michelle Bolsonaro com o jornalista Alexandre Garcia. Em uma conversa franca, ela falou sobre bastidores da política, o papel das mulheres na direita, fé, família e os desafios que ainda estão por vir. Reuni aqui os momentos mais impactantes, diretos ao ponto, para você que quer entender mais sobre o que pensa uma das figuras mais influentes do cenário conservador atual. Dá o play e confere com atenção. Então, com 10 anos de idade, eu comecei a vender laranja no sinal da feira da Ceilândia, onde tinha a antiga Caixa Econômica Federal. Eu vendia laranja, recebia umas moedas, eu não Já tenho... ganhou um dinheirão hoje. Pois é. A laranja tá tão cara. Eu não tinha noção, era mais para ajudar também um senhor que ele tinha mobilidade reduzida, ele ficava do outro lado do sinal vendendo capas de carro para bancos de carro. E eu prestava atenção, eu sempre fui uma menina muito esperta, muito ativa. E eu prestava atenção que ele perdia as vendas da laranja porque ele não conseguia atravessar a pista por conta dessa mobilidade reduzida. E para ele ganhava muito mais vendendo as capas de banco de carro. E eu fiz a proposta para ele, porque eu morava no comércio, eu ficava do portão da minha casa só analisando, porque eu queria ser aquela vendedora, né? Eu almejava ser a vendedora do sinal. E um dia eu fiz a proposta para ele. Então, assim, uma pessoa que só tinha canela, joelho e canela, era magra, transparente. E ele aceitou. E eu comecei a vender e acabei... Não, as laranjas, os pacotes. Eu saía correndo atrás dos carros quando abria o sinal e conseguia pegar, porque hoje você passa o Pix, né? Eu tinha que dar troco. Ainda mais numa posse de um presidente que sofreu um atentado, porque eu queria fazer um show beneficente, a gente não pôde fazer. Né? O GSI alertou que tinham grupos em Brasília, que tinha algumas coisas estranhas acontecendo, então que eles não poderiam desviar o foco da segurança para um show. Então a gente não fez o show beneficente. Já tinha até alguns cantores confirmados e a gente não fez. E aí aconteceu que eu fiz esse discurso 2 dias antes da posse, treinei de madrugada, então de treino mesmo um dia, e a gente foi no parlatório com um surdo que ia fazer o hino nacional em Libras, aquele negro de Rastafari. E foi muito legal os bastidores, porque a gente não podia falar o que ia acontecer para o França, e o França também bem preocupado com a gente, mas a gente queria fazer. Eu sei que foi o momento, falei, Adriana, vai ser no parlatório o momento da homenagem. Nós chegamos no parlatório e foi uma surpresa para o público e para o cerimonial. Só que antes de sair da granja, faltando 2 horas, e o França ligando para a gente há 2 dias. Já conseguiu falar com o presidente? Ele está sabendo que a dona Michelle vai fazer o discurso? Não, mas por quê? Porque a casa está cheia, porque tem convidados, porque a família está aqui. Ele não dormiu, tenho certeza que ele não dormiu por 2 dias. E aí, voltando lá para a granja, a gente foi fazer a limpeza, e ele deitado, eu falei, amor, eu queria te pedir 5 minutos do seu tempo de discurso. Aí ele falou, claro, desprovido, né? Claro. Eu falei, você vai falar? Eu falei assim, vou falar. Aí ele falou assim, falei, mas eu prometo que são 5 minutos, não vai passar. Ele, não, tudo bem. Não quis saber o teor da fala. Não quis saber, eu estava fazendo a limpeza, ele não podia falar nada também, né? Senão eu deixava ele ali. Brincadeira. Ele saiu do quarto, o general Heleno estava passando, tinha um espelho na sala, eu pedi para o general Heleno gravar o meu discurso, fui treinar na frente do espelho. Uhum. E ele estava segurando o celular, me gravando. E eu comecei a fazer o meu discurso na frente do espelho. O general Heleno falou assim, Dona Michelle, eu não entendi nada, mas ficou muito bom. Muito. 4 minutos e 32. Uhum. Só que quando eu estou finalizando o meu treino em Libras, ele passa e vê. O comboio já tinha encostado. E ele falou assim, Mi, você não vai falar por último. Você vai falar primeiro, porque senão as pessoas não vão prestar atenção no seu discurso. Alexandre, quando ele falou isso, me deu uma dor de barriga. Eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa. Porque como que eu ia quebrar um protocolo? Como que eu ia falar primeiro? Então eu trabalhei muito, porque eu assumi o Pátria Voluntária, que é o programa de governo. Nós deixamos esse programa bem estruturado. Era um programa com vários eixos de trabalho. A gente tinha arrecadação solidária, a gente tinha um Brasil acolhedor. Toda a curadoria feita pela Fundação do Banco do Brasil, não tinha fundo, né? Saíram algumas matérias falando que o governo tinha desviado o valor para o meu programa, para o nosso programa de governo, e isso é mentira. Então ali a gente podia capacitar também as instituições, a gente podia mitigar os efeitos da pandemia,
catástrofes naturais, a gente podia levar, montar o enxoval dessa casa, né, que, por conta de enchentes. Então foi um trabalho muito forte, nós alcançamos muitas famílias, é um número muito grande, e, como eu falei para o senhor, eu colho até hoje o fruto do meu trabalho quando eu recebo um título de cidadão honorária, porque eles falam, a cadeira de roda chegou, a cesta básica chegou, e a senhora o seu programa foi muito importante aqui no nosso município. Então nós fizemos justiça social com os monoculares do Brasil, junto com a nossa eterna deputada Amália Barros. Então eu acho que quando a gente tem pauta, a gente trabalha por ideais, as coisas acontecem com responsabilidade e respeito. E se fechar a torneira da corrupção, sobra dinheiro para trabalhar, porque nós trabalhamos. E nós tivemos ministros técnicos, ministros que eram gestores, sabe? E a gente fizemos ali também a isenção do IPI na compra de carros para as pessoas com deficiência. No primeiro ano, a gente entregou a pensão vitalícia para as crianças que nasceram com microcefalia, que hoje o atual governo tirou, né? Hoje o atual governo não quer entregar o BPC para as crianças com deficiência. Tirou também a isenção da comunidade surda. Hoje o surdo vai comprar o carro e vai ter que pagar o imposto. Então está acontecendo vários retrocessos. O que eu pensava? Em relação à primeira-dama, por ser socióloga, por falar que ia ressignificar o papel de primeira-dama no Brasil, eu ia ficar muito feliz se ela desse continuidade ao nosso trabalho, assim como eu dei continuidade ao trabalho da nossa querida Marcela Temer. E o seu interior, a sua emoção? E o meu interior, até então, eu não tinha a real noção da gravidade, tá? Porque como eu já fiquei sabendo que estava tudo ok, que ele já tinha levado os pontos, que para mim tinha sido algo superficial. Né? Depois que o Flávio falou que tinha uma gravidade, mas eu não imaginava que eu ia encontrar o meu marido daquela forma. Muita gravidade. Muita gravidade. Então, quando eu cheguei na Santa Casa, e aqui eu quero agradecer os médicos, os enfermeiros, todos que estiveram ali conosco, que realmente salvaram a vida do meu marido, eu lembro que eu cheguei e vi assim, aquela multidão de jornalistas na frente, eu falei, poxa, aí as coisas foram ficando mais difíceis, já comecei a ficar trêmula, meu coração começou a bater mais forte. O Magno Malta estava numa antessala e falou, minha amiga, é muito grave e agora você vai lá falar com ele. Eu abri a cortina e realmente ele estava irreconhecível. Ali foi um baque muito forte, porque ele realmente estava transfigurado. Ele tinha uma cor, perdeu muito sangue, né?